Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós já fizemos o estudo da obra Primícias do Reino e estamos agora avaliando a obra Luz do Mundo. E hoje nós vamos abordar o capítulo 13, Atire a Primeira Pedra. Aqui, Amélia Rodrigues nos lembra de uma história que está no capítulo 8º do Evangelho de João, da mulher flagrada em adultério e que é arrastada para a região onde Jesus estava por alguns doutores da lei. Então, como habitualmente nós fazemos, nós vamos ler a referência que Amélia Rodrigues nos traz do texto do evangelista e em seguida faremos as nossas considerações. João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizeis? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Ou vá e não tornes mais a pecar, como a gente tem em outras traduções. Então veja que interessante. Amélia Rodrigues traz aqui uma cena de intolerância. Uma cena em que havia um julgamento levado até as últimas consequências em relação a alguém que foi flagrado em erro. E é interessante, porque por diversas vezes Jesus enalteceu a misericórdia e a compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sede, portanto, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso, como está no Evangelho de Lucas, que em Mateus tem uma analogia. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, ensinando compaixão, dizendo que é a compaixão que indica quem é o nosso próximo. Então, em todos os momentos, ele repete: Entendeis, pois, misericórdia quero e não sacrifício. Entendei, pois, o significado dessas palavras. Porque qual de nós não se encontra em erro? Qual de nós pode se dizer puro? Nem ele, puro por excelência, a condenou. Pelo contrário, entre os circunstantes, foi quem mais se comoveu de compaixão por aquela alma em erro, como todos nós estamos. Mas, em geral, nós nos sentimos poderosos. É uma espécie de satisfação indescritível de apontar o erro dos outros, como se aquilo diminuísse as nossas faltas. Ou como se, através desse ato, nós conseguíssemos quase nos autoflagelar pelos nossos próprios erros. Essa discussão, quem faz é Joana de Ângeles, em outra obra, que eu também me lembrei, na obra Jesus e a Atualidade, primeira obra da série psicológica de Joana de Ângeles. É a primeira vez que eu falo aqui nesse estudo sobre essa obra, mas no capítulo 5º, Jesus e Tolerância, Joana de Ângeles vai dizer assim: na acusação,
no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza de outros indivíduos, que sempre merecem misericórdia, que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que na realidade aquela mulher errou sim, mas foi muito mais por ansiedade, por sede de ter as suas emoções atendidas do que propriamente por maldade. Mas ela não adulterou sozinha. E onde estava o adúltero que também a levou até aquele ponto, que provavelmente a seduziu, a enrustiu e depois a abandonou? Porque apenas ela apedrejada. E se for assim, para sermos tão severos para com os outros, por que não também os outros serem severos para conosco? Todos somos dignos de compaixão e de misericórdia. E é por isso que Jesus sempre nos ensinou que não deveríamos julgar a quem quer que fosse, quanto mais condenar. Aqui passa-se do julgamento, já é a condenação, condenação máxima, a morte por apedrejamento. Então, naquele momento, Amélia Rodrigues vai dizer: as multidões que tinham fome de pão e também necessidade de paz se adensavam ao redor dele, o procuravam para que pudessem ouvi-lo. E as pessoas aguardavam a vinda desse Messias. E a personificação de Jesus, aquela figura mansa, pacífica, bondosa, promovia um lenitivo e um alento no coração de todos aqueles que procuravam e que o buscavam para estar na sua doce presença. Aí ela vai dizer que muitas vezes, sobretudo depois da morte de João Batista, a voz dele também se fez mais grave, também se fez surpreendentemente mais forte. Ele também falava a verdade, como deveria ser. E ela vai dizer: preconizava um reino e ensinava onde repousam as suas primeiras balizas, já fincadas no solo dos espíritos. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque é deles o reino dos céus. Enaltecendo o valor da humildade, do arrependimento das próprias faltas, que é exatamente a figura do batismo trazida por João Batista. Reconhecer-se pecador, porque se nós conseguimos nos reconhecer pecadores, por que é que nós vamos querer julgar e condenar quem quer que seja, se nós também estamos em condições análogas? Ou se estivéssemos passando por aquela circunstância, será que nós também não cairíamos em erro e não seríamos delinquentes e trânsfugas do dever, como gosta de dizer Emmanuel? E então, vai dizer Amélia: ele olhou de relance a mulher ultrajada e se abaixou sensibilizado. E aí, ele, o embaixador da verdade, mas o príncipe do amor, começou a rabiscar na areia. E Amélia Rodrigues vai fazer uma nota, tentando esclarecer sobre o que ele escrevia. Ela diz assim: narram diversos intérpretes deste texto que, escrevendo no chão, o Senhor grafava a marca moral do erro de cada um que o observava, fazendo que recordasse a sua própria imperfeição. Então, naquele momento, é como se ele estivesse fazendo uma indução psíquica para que emergissem das memórias dos circunstantes os seus próprios equívocos, a fim de que eles reavaliassem aquela condição de condenação. Por exemplo, ladrão, adúltero, caluniador. É como a gente costuma dizer no popular, a carapuça que cai, né? E é aí que um a um eles foram saindo. E quando os fariseus perguntam a Jesus: tu, porém, o que dizeis? Ele sabia o que tinha no coração daquelas pessoas. Amélia vai dizer: havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. E Jesus
precisava harmonizar-se entre sair ou evitar a conivência com os erros, mas também ser tolerante. E aí Amélia vai fazer essa reflexão. Em cada adúltera se esconde um adúltero, um comparsa do mesmo erro. E então, chamado mais uma vez a responder, então, tu que nos dizes, aquele que dentre vós estiver sem erro, que lhe atire a primeira pedra. A pedrada. E aí os circunstantes foram saindo um a um. E é interessante porque o texto do evangelista fala que os mais velhos foram primeiro. E Amélia vai tentar explicar por quê. Sim, os mais velhos trazem maior soma de empeços e problemas, de remorsos, de azedumes, erraram mais, se equivocaram mais. Estão mais próximos do retorno, teoricamente, pelo menos de uma forma natural, do retorno à pátria espiritual. Então, é hora de se apressar para a mudança. Antes do erro, quanta indecisão e incerteza, ela vai dizer, quanta frustração e receio atormentaram aquele ser. E ele, inclusive, evitou fitá-la demoradamente, com o objetivo de não constrangê-la ainda mais. Mas todo o Evangelho, vai dizer Amélia Rodrigues, se assenta nessa base: compaixão e misericórdia. Nem conivência com irresponsabilidade, nem dureza com a correção. Vai, e não tornes a pecar. Todos podem se enganar, mas permanecer no engano é acumpliciamento com a ignorância e a leviandade. Tendo reconhecido os nossos erros, nos esforcemos para não errar mais. É isso, meus amigos. Que essa mensagem sirva para a nossa reflexão, tanto em relação ao não julgamento, que muitas vezes diz mais do que nós, do que necessariamente em relação ao delinquente, tanto em relação aos nossos equívocos, para que tenhamos resistência moral suficiente para superar, seguir adiante e não tornar a pecar. Um grande abraço e até a próxima. Que Jesus nos abençoe.